Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. Ele disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaudamos a palavra de Deus. Você pode se assentando. Vou pedir para a Débora cantar mais uma vez, por favor, o refrão do Salmo. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Solta a voz, canta junto. Felizes. Todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Mais uma vez, felizes hão de ser. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, isto que nós cantamos e repetimos cantando do Salmo 2 da liturgia de hoje, é uma promessa de Deus para nós. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. E aí eu já quero começar esta homilia te interrogando, te questionando: em quem você tem depositado a tua confiança? Em quem? Em coisas, em pessoas, em governos, no poder, no dinheiro, em coisas que passam? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, onde nós estivermos alicerçando a nossa confiança, ali nós teremos uma resposta, ou de vida ou de morte. Ali nós teremos uma resposta, ou de confiança ou de desesperança, ou de fé ou de descrença. Por isso que
é feliz, nós somos felizes, e essa felicidade cada vez mais será confirmada à medida que pormos a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor nosso Deus. Aquilo pelo qual nós estamos rezando nesta missa, dentro destas semanas de oração, hoje rezando pela saúde física, espiritual, emocional. Quando nós nos encontramos em uma situação de debilidade, de doença, é certo, temos remédios, temos médicos e precisamos cuidar muito bem da nossa saúde. Eu sempre, quando falo dessa questão de saúde, eu lembro do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, porque o padre, ele sempre foi muito fiel àquilo que os médicos pediam para ele, porque ele sempre disse para nós da comunidade: olha, ser obediente aos médicos é ser obediente a Deus. Por isso que nós precisamos cuidar da nossa saúde. E aí, olhando para uma situação de debilidade na saúde, temos todos esses meios, mas no fundo, aquele que cuida da sua saúde, aquele que passa por alguma enfermidade, tem que fazer o tratamento, tem que se cuidar, mas a sua confiança primeira tem que estar em quem? Em Deus. Porque é Deus que faz o médico acertar no diagnóstico, é Deus quem dá inteligência para o médico estudar e identificar aquela doença, é Deus quem abençoa os remédios que se toma, é Deus quem dá força para o enfermo, para perseverar, para não desanimar naquele tratamento. Ou seja, tudo é Ele quem faz, é a partir dEle. Porque aí, se você de repente confia somente no médico, e o médico, que é uma pessoa humana, pode errar, erra no teu diagnóstico, se a tua confiança estava nele, e aí, foi tudo por água abaixo. Por isso que primeiramente tem que estar em Deus, seguindo todos os protocolos, mas a nossa confiança precisa estar nele. Olhemos, meus irmãos, esta primeira leitura de hoje do livro dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos, depois de anunciarem, levarem a boa nova, eles começam a experimentar a perseguição, eles começam a experimentar as contrariedades, e eles veem que aqueles que crucificaram a Jesus, agora também querem crucificar aqueles que em nome de Jesus estão evangelizando, estão levando a boa nova. Mas olha como é bonito, porque a confiança deles estava no Senhor Jesus, mesmo diante das perseguições, das incompreensões, eles não desanimaram. E o que é que está no final da leitura de hoje? Quando diz: quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aquele que está com a sua confiança posta em Deus, mesmo diante das contrariedades, mesmo diante das enfermidades, ganha do Espírito Santo uma coragem para lutar, não desanima, mas para isso é preciso estar com a sua confiança alicerçada em Deus, porque se tiver nas pessoas, se tiver neste mundo, se tiver em si mesmo, essa confiança será abalada. Mas a confiança colocada em Deus não é abalada, mesmo diante das provações. Olha, os apóstolos, eles tinham todos os motivos. Não, nós podemos ser crucificados, nós estamos sendo perseguidos, incompreendidos, então vamos parar com isso de anunciar a boa nova, porque senão nós estamos correndo risco de morte. Mas o efeito é contrário. Diante das provações, aquele que está em Deus ganha uma força nova para lutar, para insistir, para continuar. E aí nós temos, irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, este belo encontro de Jesus com Nicodemos, um fariseu que foi tocado pela palavra de Jesus.
e que teve coragem. Está certo que mesmo às escondidas, São João Evangelista, ele é detalhista. Então ele diz que Nicodemos foi ao encontro de Jesus quando era noite. Ou seja, para que ele não fosse visto, né? Que ele tinha medo. Era um homem de uma posição alta no meio da sociedade, no meio dos fariseus. Mas mesmo tendo cuidado, ele não deixou de ir ao encontro de Jesus. Sempre eu gosto de falar deste seriado. Eu acho que eu já falei aqui do The Chosen. Vocês já viram? Quem já viu The Chosen, levanta o braço para ver. Quem não viu, procura, tá? É um seriado falando sobre a vida de Jesus, o Evangelho. E é gratuito. Pode baixar, você baixa o aplicativo para poder assistir. Está na 3ª temporada. É maravilhoso esse episódio do encontro de Jesus com Nicodemos. Primeiro porque Nicodemos ouve falar. Não, Nicodemos é chamado para realizar um exorcismo, uma libertação. E lá nesse seriado, claro, eles enfeitam um pouco para provocar a atenção. Era Maria Madalena que estava possuída. E quando ele vai ao encontro dela, ele ora por ela, mas ele não consegue libertá-la. E ele identifica que ali tinha uma força do mal muito grande, e que somente um homem muito de Deus poderia libertá-la. E Nicodemos vai embora meio decepcionado, porque não conseguiu realizar aquela libertação. E Jesus, quando se encontra com Maria Madalena, ela tem a vida dela toda transformada, acontece a libertação, e Nicodemos fica sabendo que aquela mulher que ele não conseguiu libertar, um homem tinha feito a libertação dela. Ele é provocado a ir atrás daquele homem, e quando ele descobre aquele homem é Jesus, e marca o encontro, porque ele queria saber, porque somente, como ele já tinha dito, um homem de Deus poderia realizar aquela libertação. E ele vai se encontrar com Jesus, e quando ele se encontra, ele vai questionando Jesus sobre a palavra de Deus, e ele, mais do que ir como alguém curioso, ele é tocado pela presença de Jesus, e ele começa a crer, a acreditar. E o que é que Jesus fala para ele? Nós ouvimos no evangelho de hoje. Jesus pede que Nicodemos, ele nasça de novo. Nicodemos fica meio ali confuso, não sabe o que Jesus quis dizer. Mas como assim eu tenho que entrar de novo no útero da minha mãe para de lá sair? Jesus disse: não, Nicodemos, quando eu te falo para nasceres de novo, é preciso que nasças da água e do Espírito. É preciso que tenhas uma vida nova. Mas como em Deus a promessa, ela não é algo que só vai acontecer, ainda vai acontecer. Em Deus a promessa já acontece, já se concretiza. Foi isto mesmo que aconteceu com Nicodemos. Naquela hora em que Jesus pede que ele nasça de novo, pela abertura do coração dele, ele já experimenta a força do Espírito. Por isso que ele começa a crer. E este também é o chamado para cada um de nós hoje nesta liturgia, para que nós ponhamos a nossa esperança e confiança no Senhor, para que nós voltemos o nosso olhar para Ele, para que nós nos encontremos com Ele de fato, e tenhamos a nossa vida nova, transformada. Gente, a partir daquele encontro que Nicodemos teve com Jesus, ele não foi mais o mesmo, ele já foi novo. Agora imagina, meu irmão, minha irmã, se de fato, a cada encontro que nós temos com o Senhor, como nós estamos tendo agora, nesta Eucaristia, se deixássemos o Senhor mudar a nossa vida, nós já seríamos santos, não é verdade? Não é verdade? Quantas missas você já foi ao longo dessa vida, hein? Quantas? Só eu vou fazer, tenho 6 anos de padre, em agosto vou fazer 7 anos, se Deus quiser. Desses mais de 6 anos, só 2 dias que eu não celebrei a missa. Por quê? Um dia eu estava de férias e o meu tio me levou numa comunidade muito distante,
nós pensávamos que lá tivesse todo o material para a missa. Quando a gente chegou lá não tinha, e era impossível retornar, já era noite, não tinha como. Aí fiz só a celebração da palavra, não celebrei a missa. E a outra vez, segunda, foi agora quando eu fui para a Terra Santa, que a viagem durou quase 24 horas. E também foi impossível celebrar a missa. Nisto foram 2 vezes. Mas imagina, só agora depois de padre, 6 anos, mais de 6 anos, só 2 vezes que eu fiquei sem celebrar a missa. Imagina se eu deixasse com que a graça que eu celebro mudasse de verdade a minha vida. Eu estou buscando, tá? Não significa que eu não esteja buscando. Mas como nós somos imperfeitos, a gente não experimenta a graça no todo. A gente ainda é lento, é tardo. Porque se bebêssemos e experimentássemos da graça como o Senhor nos dá, nós já seríamos outros totalmente. E neste seriado, é bonito porque Jesus, ele chama Nicodemo. Vocês sabem que Jesus não perde tempo, né? Ele viu Mateus lá na coletoria de impostos, vem, segue-me. Ele viu Pedro e João lá pescando, vem, segue-me, imediatamente. Porque Jesus, ele não deixa para depois. Se tem uma coisa que a gente peca, olha para a sua vida e veja, é a tal da procrastinação. Depois eu faço, depois eu me converto, depois eu mudo de vida, depois eu deixo esse pecado, depois eu vou rezar. Gente, não deixa para amanhã a graça que Deus está te dando hoje. É hoje. Então com Jesus não tem essa, depois você vem, não, é para hoje, eu estou te chamando agora. E ele fez a mesma coisa com Nicodemos. Mas olha, foi impressionante. Aí ele diz, Nicodemos, vem, segue-me. Quando Nicodemos reconhece que ele é Deus. Só que Nicodemos ainda foi pensar que ele era fariseu, que ele tinha um posto muito alto na sociedade, que as pessoas iriam persegui-lo. E o que é que aconteceu? Ele não teve coragem de deixar tudo e seguir a Jesus. E aí neste seriado é fantástico. Por quê? Porque Jesus marca o ponto de encontro com Nicodemos e com os outros apóstolos para seguir em missão. Nicodemos chega um pouco antes, pega um saco cheio de ouro, deixa lá, para que Jesus pegue e use na evangelização, mas ele fica escondido ali perto, vendo o momento em que Jesus chega, reúne os apóstolos e parte para a missão. E nessa imagem é tão forte porque Nicodemos chora amargamente, a falta de coragem que ele teve por não ter seguido a Jesus. Isso acontece conosco. Muitas das vezes a gente chora amargamente os nossos pecados, as nossas faltas, por termos tido a coragem de traí-lo, de pecar contra ele, e não termos tido a coragem de segui-lo, de anunciar o seu nome. Felizes são aqueles, hão de ser todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança e seguimos a Deus de verdade, não mais ou menos. A gente experimenta, porque aquele e aquela que tem coragem de dar a vida toda para Deus, é aquele também e aquela que está aberto para receber a graça toda que Deus tem para a sua vida. Você não veio aqui nessa missa para receber um pedaço de Jesus. É tão lindo quando Santa Catarina de Sena, ela diz, para fazer a comparação da Eucaristia, ela pega um espelho e ela quebra aquele espelho. E ela diz, agora olhe, no menor pedaço desse espelho, quando você se olha, você vê apenas uma parte ou você vê todo aquilo que está sendo refletido? Você vê todo, né? Da mesma forma é Jesus na Eucaristia. Um pequeno fragmento, é por isso que temos que ter zelo, cuidado, amor, porque no pequeno, no menor de todos os fragmentos, Ele está ali por inteiro. Essa é a razão para muitas coisas ruins na nossa vida, porque somos apenas a metade de Deus. Eu dou esse tempo, eu dou a segunda-feira à noite só para Deus, onde eu vou na missa, na Canção Nova, lá em São Paulo. E o resto da semana,
e o resto da tua vida dividido. Por isso que não recebe a graça como toda, porque não tem a coragem de dar-se inteiramente, como os discípulos se deram, mesmo havendo perseguição. Eu faço um desafio para todos aqueles que estão sofrendo, padecendo na sua saúde. Peça assim a Deus a graça da cura, o milagre que você precisa. Faça o seu tratamento, mas também eu te faço um desafio de sofrer unido ao teu Senhor, para que este sofrimento te salve. Porque o que adianta ter o corpo são, mas a alma morta? Não adianta de nada. É muito mais feliz aquele que padece com o seu corpo numa maior enfermidade e tem a sua alma na presença de Deus, do que aquele que pode estar são no corpo, mas a alma lançada no inferno e sofrendo os terrores do inferno, já na sua vida aqui presente. Por isso que a gente tem que jogar-se inteiramente em Deus, sem medo, sem reservas. Meus irmãos e minhas irmãs, olhemos que o cristianismo, ele cresceu na igreja, a igreja cresceu quando houve maior perseguição. Tertuliano: sangue de mártires, sementes de novos cristãos. Você olha os países como, por exemplo, a China, onde é proibido prestar um culto a Deus, o católico, o cristão, e aí tem que ser escondido. Se você for pesquisar o tanto de cristãos que tem e que rezam, às vezes são muito mais fervorosos do que muitos que vão à missa todo domingo aqui no Brasil. Por quê? Porque dá valor àquilo que tem. Olha o que os apóstolos viveram. Quando eles foram perseguidos, quando eles foram levados aos tribunais, adquiriam uma força no Espírito. Para quê? Para que continuassem a ser de Deus. E a gente aqui, se sofre uma dorzinha no calcanhar, eu não vou à missa hoje, choveu, né, hoje aqui em São Paulo. Eu disse, gente, parece uma coisa, toda segunda-feira à noite chove, para o povo não vir para a missa, porque um monte de gente não veio porque choveu. Claro, tem o trânsito que fica pior, tem lugares que ficam alagados em São Paulo, tem um monte de situações particulares. Mas tem gente também que não pode cair uma gota de água que parece que é feita de açúcar, né? Só para vir para a igreja. Porque o resto... Mas olhemos essa permanência nossa em Deus. Peça a Deus essa entrega total do teu coração, para que você não chore amargamente por não ter tido a coragem de segui-lo como Nicodemos. Nasça do alto, na água e no Espírito, o nosso batismo. Quem é batizado aqui, levanta o braço para o Padre ver. Olha que maravilha, todos nós já recebemos essa graça. Agora precisamos vivê-la. Coloca a mão no teu coração, pede a Deus essa graça. Eu quero viver, Senhor, esta vida nova. Eu quero assumir esta vida no Espírito. Eu não quero ser um medroso, eu não quero ser um covarde. Eu quero ter a coragem de te seguir. Eu quero ter a coragem de oferecer as minhas dores, os meus sacrifícios, as minhas enfermidades, para estar contigo, Senhor. Que a minha alma seja cheia da tua presença. Vai pedindo ao Senhor, lance-se nele. Felizes hão de ser todos aqueles que põem a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança nele. Coloque a sua confiança nele. Tire a tua confiança que você depositou em coisas, em pessoas que te traíram, te machucaram, te ofenderam, e você também se afundou nisso. Coloque a tua confiança no Senhor. Diga comigo, meu Senhor, Meu Senhor, eu coloco em Ti eu coloco em Ti a minha confiança. a minha confiança. Eu não quero mais Eu não quero mais sofrer sofrer por colocar a minha esperança por colocar a minha esperança em coisas e pessoas. em coisas e pessoas. Em primeiro lugar,
Em primeiro lugar, eu deposito eu deposito a minha confiança em Ti, a minha confiança em a Ti, minha esperança em Ti. a minha esperança em Ti. Por isso me enches de coragem, Por isso me enche de coragem, de ânimo, de ânimo, de força. de força. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.